Com a categoria criada, chegou a hora de criar os artigos que pertencem à categoria. No nosso caso do dia a dia, as categorias principais de cada unidade já estão criadas. Então, nós que somos publicadores, temos que nos preocupar em criar subcategorias e artigos, que são as páginas em si da nossa intranet. Para criar e editar artigos, nós vamos acessar o gerenciador de artigos. Então, aqui no painel de controle da área de administração do Joomla, nós também podemos acessar de duas maneiras: no menu superior Conteúdo, Artigos, ou ainda no menu lateral esquerdo, temos a opção Novo Artigo, que ao clicar já cria direto um novo artigo, ou para acessar o gerenciador de artigos, eu clico em Artigos. Quando eu clico em Artigos, ele mostra para mim o gerenciador de artigos com uma lista de todos os artigos que pertencem à nossa intranet. Parecido com o gerenciador de categorias, ele vai mostrar o título do artigo, o nível de acesso, o autor, idioma, data de criação, número de acessos e a identidade daquele artigo. Aqui no botão de pesquisa, também posso filtrar um artigo por palavra-chave e na ferramenta de busca vai ter uma opção a mais diferente. Eu posso filtrar por categoria. Por exemplo, se eu quiser visualizar só os artigos que pertencem à categoria Secretaria de Administração, por exemplo, ele vai filtrar para mim só os artigos que pertencem à categoria Secretaria de Administração. Por exemplo, artigo que chama Conteúdo Novo SAA, Manual de Sistemas de Patrimônio, Tutorial de Operação, entre outros. Se eu quiser limpar esse filtro, eu clico aqui, ou limpar, e ele volta a me mostrar a lista completa de artigos. Eu também posso escolher a ordenação desses artigos, se eu quero por início de publicação, data de alteração, categoria, título, e o número de itens visualizados por página, que no caso está 20, que é o padrão, eu posso mudar para mostrar mais itens por vez aqui na página. No gerenciador de artigo, nós temos botões parecidos com o gerenciador de categorias, né? Novo, editar, publicar e outros botões que foram mostrados no vídeo anterior. Para criar um novo artigo, eu clico em Novo e abre uma nova janela do editor de artigos. No título, eu vou preencher o nome da minha página, o título do artigo. Então, aqui, por exemplo, eu vou criar um artigo chamado Curso Publicador Web. O campo apelido deixo em branco, que será gerado automaticamente. Aqui nessa área de texto é onde eu vou inserir o conteúdo da minha página. Mais para frente, eu vou mostrar como funciona o editor de texto, que dá as opções de formatação e inserção de imagens, links, entre outros aqui no conteúdo da minha página. Então, por enquanto, aqui eu vou só escrever esse texto, conteúdo da página. Do lado direito, tem o estado, né? Publicado, não publicado, arquivado no lixo, deixo o padrão publicado. Categoria. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque quando a gente cria um artigo, ele deve pertencer a uma categoria, como já foi explicado. Então, nessa hierarquia de categoria e artigos, eu tenho que pensar
a qual categoria meu artigo vai pertencer. No caso, o artigo curso publicador web, eu quero que ele pertença à categoria cursos da categoria treinamento publicadores. Então, aqui nesse campo categoria, eu vou selecionar curso. Ou então, eu posso vir aqui arrastando e localizar, mas como são muitos itens, fica um pouco difícil. Ou eu posso começar a escrever, por exemplo, treinamento publicadores. Não, eu quero que pertença à categoria cursos. Curso. Seleciona aqui. Destacado, sim ou não, eu vou deixar sempre por padrão não, tá? Destacados são só as notícias que aparecem lá na página inicial da nossa intranet. Então, a gente vai deixar sempre aqui no padrão não. Acesso, deixar sempre público. Esses outros campos não são importantes para a gente. Além disso, nós temos essa aba aqui de cima, opções. Extra fields, imagem de destaque, publicação, configurar tela de edição e permissões. A aba que a gente vai usar mais, que a gente pode usar, é a publicação. Então, as outras eu não vou nem explicar, porque no nosso dia a dia de publicador a gente não vai usar. Quando eu clico aqui nessa aba, ele mostra outros itens para mim. Como, por exemplo, o início da publicação, eu posso setar uma data e um horário para aquele artigo ser publicado automaticamente nas páginas que são configuradas para aparecer os artigos automaticamente. Fim da publicação, aqui a data e o horário de criação, tudo está em branco porque vai ser preenchido quando eu salvar. Criado por, vai aparecer o nome do usuário que criou. Apelido, não é necessário, mas se quiser botar um apelido do usuário que criou. Data de revisão, vai aparecer o horário da última modificação feita nesse artigo. Revisado por, vai aparecer a data e horário da última alteração que foi feita, né? O número de revisões que foi feita, no caso, cada vez que eu entrar na edição desse artigo, ele vai contar como uma vez. E o número de acessos que esse artigo teve. Aqui do lado direito, esses campos também não interessam muito pra gente. Então, eu mostrei essa aba publicação, mas eu vou salvar primeiro o meu item. Quando eu clicar em salvar, vai salvar e continuar na edição. Então, foi criado meu item. Se eu quiser salvar e fechar, posso salvar e fechar. Aqui já está aparecendo para mim esse curso publicador web, que é o item que eu acabei de criar. Mas eu também posso localizar ele por palavra-chave ou aqui na ferramenta de busca, se eu selecionar a categoria curso, que foi a categoria que eu criei no vídeo anterior, vai mostrar os itens, os artigos que pertencem àquela categoria. Então, no caso, tem esse artigo curso publicador web. Se eu quiser editá-lo, mudar alguma coisa, eu posso clicar direto no título ou aqui na caixa de seleção, editar. Posso fazer a alteração que eu quiser e salvar. Agora, note aqui que na aba publicação, as informações já foram preenchidas com o início da publicação, data e horário de criação, criado por Aline, data de revisão, revisado por Aline, revisão 2, porque é a segunda vez que eu estou entrando aqui nesse item para editar, né? Posso voltar aqui na aba conteúdo, fazer uma alteração. E salvar e fechar. É importante que a gente saiba que apenas um usuário pode editar um item por vez. Então, se eu estiver dentro da edição do artigo curso publicador web, outro publicador não consegue editar este item ao mesmo tempo. Vai aparecer um ícone de um cadeadinho para ele. Vou entrar aqui na edição. É muito importante sair da maneira correta. Então, por exemplo, aqui se eu não fiz alteração nenhuma, eu clico em fechar. Jamais vai pelo botão voltar aqui de cima,
recarregar ou fecha a janela do navegador. Então, a gente tem que sempre lembrar de usar esses botões daqui. Então, se eu fiz uma alteração, eu vou usar salvar e fechar. Se eu não fiz alteração nenhuma, eu vou clicar em fechar para não bloquear o item para outra pessoa.